Devido a empréstimos feitos durante os governos petistas de Lula e Dilma, a dívida de Cuba e da Venezuela com o BNDES já atinge a marca de 3 bilhões e meio de reais. O levantamento do portal R7 revelou que os empréstimos tinham a justificativa de abrir oportunidades para empresas brasileiras e, na época, eles custaram 10,9 bilhões de reais usados para financiar obras nos países socialistas. Entretanto, foram favorecidas apenas as construtoras envolvidas em esquemas de corrupção, além dos próprios países aliados de Lula e Dilma. De acordo com a publicação, o programa foi criado em 1998, mas 88% dos valores foram pagos entre 2007 e 2015. Ao todo, foram financiadas obras em 15 países, sendo Cuba o país que recebeu maior prazo para o pagamento, 25 anos, na obra do Porto de Mariel. Já a Venezuela recebeu a menor taxa de juros, apenas 1,2%. Agora, presta atenção no nome, Banco Nacional do Desenvolvimento Social. É um banco com juros subsidiados, sim, juros menores, né? Mas que tem um objetivo, fomentar a indústria nacional, fomentar o comércio nacional. Nos governos do PT, o BNDES foi aparelhado e foi usado de uma forma vil para privilegiar alguns. E aí a gente vê o grupo JBS, vê essas grandes empreiteiras. É comum que um país ajude as suas empresas e, até certo ponto, faça esse tipo de financiamento. Mas que clientes, né? O BNDES do governo do PT foi encontrar Cuba e Venezuela. Aí, meu amigo, é comprar avião sem gasolina no ar. E isso é escândalo. O que eu vejo de dificuldade no Brasil e a dificuldade legal é que processos assim, geralmente, eles acabam no BNDES, quer dizer, o BNDES que tem que ir atrás do dinheiro. Não, quem tem que ir atrás é quem assinou, o diretor do BNDES naquela época, né? Quem assinou e os donos das empresas. Mas não, o prejuízo vai... que isso é prejuízo. Isso já pode ser contabilizado como prejuízo. Cuba não vai pagar, Venezuela não vai pagar. E o povo é que vai pagar, porque o BNDES é do povo. Veja bem, isso é muito dinheiro, esse dinheiro aplicado na base da economia promoveria milagres no Brasil. E esses milagres foram dispensados. Esse dinheiro foi para ser roubado pelas empresas e de volta para partidos políticos aqui. Isso é bandidagem, isso aí é roubo. É dinheiro brasileiro que saiu para políticos comunistas que não são apoiados pela maioria dos brasileiros. É uma parcela ínfima da população brasileira que vota em partido comunista, que nem deveria existir, né? Aqui no Brasil devia ser proibido isso, mas infelizmente ainda existe. Então, dinheiro brasileiro que foi para governos comunistas que judiam da sua população, que também não terminaram, em alguns casos, as obras. Então, as obras não reverteram nem para a população. A gente podia pensar com esse pensamento altruísta, né? Ao menos vai ajudar um povo irmão. Não. São povos que são massacrados pelos seus governantes. A gente está vendo o que a Covid está fazendo com os venezuelanos e com os cubanos. Cuba está numa crise horrorosa, população sem respirador, pior do que aconteceu em Manaus. PT nem comenta, está bem quietinho, como se nada acontecesse. Aqueles senadores petistas da CPI que adoram fazer barraco não mencionam. Mas o nosso dinheiro foi para lá, não beneficiou a população continua subjugada e o dinheiro não vai voltar, o nosso dinheiro. Eu estou com o Zé, tem que ser cobrado de quem emprestou. Eu queria só lembrar que em 2019 terminou, ao longo do ano, rolou na Câmara a CPI do BNDES e terminou com um relatório em que o deputado Altineu Cotes, do PL do Rio de Janeiro, que era o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES, pediu o indiciamento de 64 pessoas envolvidas em desvios de dinheiro do BNDES para países estrangeiros sem autorização legal. Entre essas 64 pessoas que deveriam ter sido indiciadas, conforme investigou a Comissão Parlamentar de Inquérito, estão os ex-presidentes Lula e Dilma. Infelizmente, como tantas outras, essa CPI não foi para frente. Mas se o país fosse sério, se os partidos brasileiros realmente cobrassem, se os políticos estivessem de olho no que aconteceu nos governos passados e no dinheiro brasileiro, dos brasileiros, que foi roubado por alguns partidos políticos, estariam lutando por nós e não em causa própria. Então, só para lembrar que tem 64 pessoas ali que foram apontadas como responsáveis por todos esses desvios de dinheiro que foram para outros países e não são países amigos, são países inimigos do Brasil.
Olha, o que nós temos aí, nós temos um crime. Isso é um crime. Pegar o dinheiro do nosso povo, o dinheiro suado do brasileiro e jogar para outros países. E olha, o presidente Bolsonaro até comentou hoje de manhã em Santa Catarina, dizendo que quem foi o fiador foi o Tesouro Nacional. Ou seja, é um dinheiro emprestado a fundo perdido. Ou seja, é um dinheiro perdido e nós, brasileiros, vamos ser quem vai pagar toda essa conta. Bom, o que é isso mesmo que a esquerda faz? A esquerda, ela tem essa questão de autofagia. Ela se alimenta de si mesmo, comendo da própria carne e comendo da carne do povo. Nós temos um regime de esquerda que nada mais é do que um canibalismo político. E não interessa, eles estão jantando o povo por onde quer que eles governem. Eles jantam, eles comem da nossa carne e não estão nem aí desde que tenham e continuem no poder.